Greve de peito, alguém já ouviu falar nessa expressão? Por que isso acontece? Tá? Ou pior, alguém já viveu isso? Alguém está vivendo isso agora? Greve de peito, recusa da mama, é algo assim que se você ainda não viveu, talvez, para não dizer provavelmente, você vai viver. Por quê? Porque é muito comum. Apesar de ser contraintuitivo, isso é muito, muito comum. Apesar de ser algo assim que não é muito fácil de entender. Pô, se o bebê só mama, se ele só mama, se é a única fonte de alimento dele, por que ele está recusando? Não dá para entender, eu sei disso. Eu sei que é algo muito contraintuitivo. Então, como é que pode? Mas pode. E é muito, muito frequente. E o pior de tudo, como se isso já não fosse desesperador o suficiente, o pior de tudo, isso pode sim, caso permaneça, caso você não haja com rapidez, não saiba como agir, isso pode sim te levar ao desmame total. Tanto diretamente pela causa da recusa, como indiretamente pelo estresse da mãe, tá? O bebê recusa, a mãe fica estressada, o bebê recusa e chora. Ele chora, a mãe fica estressada tanto pela recusa como pelo choro. Esse estresse o bebê sente. Estresse, não tem jeito, o bebê sente o que você está sentindo. Se você está estressado, o bebê sente esse estresse. Se você está feliz, o bebê sente essa felicidade. Se você está triste, o bebê sente essa tristeza. Então, se ele sente esse estresse, ele vai chorar ainda mais, e aí você vai ficar mais estressado, e enfim, é um ciclo vicioso bem ruim. O hormônio do estresse, o cortisol, a adrenalina, noradrenalina, entre outros, os hormônios do estresse bloqueiam direto ou indiretamente os hormônios da amamentação. Então, pode sim levar ao desmame por causa disso. O que é essa recusa? Pode acontecer de duas formas. Uma, ele realmente recusa totalmente a mama, e aí você não sabe muito o que fazer, acaba introduzindo fórmula, ou é aquele bebê que chora, e depois de chorar muito, abocanha o peito. É aquele bebê que só mama depois que ele tá realmente com muita fome. O bebê que tá chorando não faz nada direito. A verdade é essa. O bebê que tá chorando dá muito trabalho para fazer qualquer coisa. Dá muito. O bebê que tá chorando, você não vai conseguir fazer ele dormir, e se conseguir, ele não vai ter um sono de qualidade, porque ele dormiu estressado, ele dormiu zangado. Então tem que consolar. O bebê que tá chorando também não vai mamar. Então tem que consolar, tem que acalmar esse bebê primeiro, tem que mostrar para ele que está tudo bem, que ele está seguro. Eu não sei se ele está chorando por estresse, se ele está chorando por medo, mas tem que mostrar para ele que ele está seguro. Existem 3 grandes situações que fazem o bebê recusar a mama. A primeira é aquele bebê que realmente se irrita, se joga para trás, empurra a mãe, empurra com as mãozinhas, com os pezinhos, e não quer porque está irritado e chora muito. Essa é a primeira situação, é a mais comum, é aquela que todo mundo lembra quando fala sobre recusa da mama. Segundo, é aquele bebê sonolento. É muito mais comum em bebês pequenos, eu vou falar só sobre isso também daqui a pouco, mas às vezes o bebê está tão sonolento que não mama. E terceiro é a chamada greve seletiva, é que ela recusa só de uma mama. Agora, nas últimas semanas, meu bebê só mama na mama esquerda, então só mama na mama direita. Na outra, não mama de jeito nenhum. Essas 3 situações. Ele se irrita, ou ele recusa porque ele está irritado, ele recusa porque está sonolento, ou ele recusa apenas uma mama. É uma recusa seletiva. Vamos começar pelo bebê que se irrita, chora muito na hora da mamada, aquele bebê que empurra a mama, aquele bebê que se joga para trás, aquele bebê que se você forçar, tá chorando muito, se você forçar e botar na mama, vai ficar engasgado, ele vai engasgar por causa disso. Se tá chorando, não tenta forçar, nunca. Isso vale para fome, isso vale para amamentação, isso vale para introdução alimentar, isso vale para o sono. Se o bebê está chorando, não entre numa queda de braço com ele, porque você perde. Não entre porque não adianta. Ele tem muito mais força que você. Então, se ele está chorando, não é para bater de frente, não é para brigar, é para consolar, acalmar e relaxar esse bebê, para só depois voltar a fazer o que você estava fazendo. Quais são as principais causas? Os saltos, né? Isso é muito comum nos saltos. O bebê fica com os 3 Cs, de repente ele fica chato, carente, chorão. O que é um bebê chato? Bebê chato é esse bebê chorão, tá? Eu usei a palavra chato mesmo só porque começa com C. Bebê chato é esse bebê chorão. Bebê carente, aquele bebê que quer ficar no teu colo o tempo inteiro. E chato também é aquele bebê que recusa as pessoas, tá? Isso acontece muito nos saltos. O bebê chora muito, o bebê recusa o colo de outras pessoas, às vezes recusa até o colo do pai, recusa o colo da avó, que até ontem o bebê adorava, tá? Por isso que muita gente diz, não, esse aqui é uma criança chata, esse aqui é um bebê chato. Não é, tá? É uma criança em salto, é um bebê saltitante, então ele fica chato,
ele fica chorão e fica carente. Ele quer teu colo o tempo inteiro. E na amamentação, como ele está assustado, o que acontece no salto? Tem essas novas habilidades, o bebê, de repente, muita coisa muda, tanto no cérebro como no corpo do bebê. O bebê passa a ter percepções que ele não tinha, percepções mesmo de mundo, ele passa a ver um pouquinho, enxergar um pouquinho melhor, principalmente isso nos primeiros meses, ele passa a ter força em músculos que ele não tinha, por isso que de repente ele começa a sustentar o pescoço, depois ele começa a querer aprender a rolar, depois ele começa a querer fazer umas abdominais que ele está treinando para sentar. Então ele passa a ter força, muita coisa muda. Ele fica assustado, porque tudo que é diferente deixa o bebê assustado. Então se ele está assustado, ele vai chorar, e se está chorando, não vai mamar. Então ele costuma recusar sim o peito. O bebê em salto, principalmente quando a mãe não sabe o que é um salto, vai achar que o leite está fraco, que o leite está pouco, porque é aquele bebê que começa a mamar, 2, 3 minutos depois já está chorando desesperadamente. E é um salto. Então é comum esse padrão, o bebê aumentar muito a quantidade de vezes que mama, mas mama por muito pouquinho tempo durante os saltos. Isso é muito, muito comum. Isso frequentemente leva à introdução precoce e indevida de fórmulas, tá? Simplesmente porque não saber o que é um salto do desenvolvimento. Mas nem tudo é salto. É sim uma grande causa, é sim uma coisa que vai acontecer muito, porque salto tem quase todos os meses, mas nem tudo é salto, existem outras causas para isso. E toda vez que você vê esse comportamento, apesar de não, claramente isso é um salto, o bebê está com os 3 Cs, ele está aprendendo coisa nova, mas se você vê essa irritação, esse padrão de irritação, na hora da mamada, ele se jogar para trás, ele chorar e querer te empurrar, você tem que lembrar também de refluxo. Seja o refluxo, aquele visível, seja o refluxo oculto. Tá, pessoal? Por quê? Porque dói. Por que ele faz isso? Porque dói, tá? Dói tanto porque o bebê que tem refluxo tende a ter mais cólica, não é obrigatório, mas ele tende a ter mais cólica, então vai sentir dor e vai chorar. É realmente uma briga entre forças. Tem o refluxo, é o alimento voltando, e o bebê está mamando, é o alimento descendo. Eles vão se encontrar, essas duas ondas, a onda do refluxo e a onda peristáltica da alimentação, elas vão se encontrar e vai doer, realmente, o bebê vai sentir dor no peito. Eu não sei se alguém aqui tem refluxo, mas de vez em quando você vai sentir dor no peito, é por causa disso também, tá, pessoal? Saltos, refluxo também faz isso, então tem que lembrar, mesmo que claramente seja um quadro parecido com salto, você precisa descartar refluxo, você precisa conversar com o seu pediatra, tá? Além disso, outras possíveis dores, tá? Ou então talvez traumas, talvez cólica, PLV, não sei, tá? Tem que lembrar de dor toda vez que tem esse quadro. Você tem que lembrar também que às vezes pode ser por causa de estímulos excessivos do bebê. É aquele típico bebê, isso acontece mais ou menos, isso começa a acontecer mais ou menos a partir dos 4 meses, alguns bebês antes, alguns bebês depois, tudo bem, tá tudo certo. Mas é aquele bebê que você bota para amamentar, ele não quer amamentar porque ele quer olhar para o lado, ele quer olhar para a criança que está correndo, quer olhar para a TV, que não deveria estar ligada, mas está, e aí ele quer olhar. Então ele quer fazer tudo menos mamar. Então ele passa a recusar também, e se você forçar, ele vai chorar. Então, e é por isso que é importante ter uma boa rotina, é por isso que é importante ter um bom ambiente, inclusive o ambiente da mamada, aquele ambiente com pouco estímulo, aquele ambiente mais calmo, mais silencioso, e de preferência o mesmo ambiente. Se possível, sempre amamenta no mesmo ambiente, tá? Por quê? Porque com o tempo, por mais que o bebê seja um bebê mais curioso, que quer olhar para tudo, vai ser sempre o mesmo ambiente, da mesma forma, então ele já vai conhecer tudo ao redor. Ele tende a se distrair menos. Isso tende a facilitar um pouco esse processo, que é muito comum. Outra coisa que na hora do choro é o efeito vulcânico, mas aí ele não está chorando por causa da mamada. Ele está chorando, isso é um quadro bem típico. Seu bebê está lá, está brincando, tudo, e você percebeu, não, está na hora de dormir, está na hora de soneca. Por quê? Porque está na hora de soneca, porque ele está chorando, porque está enjoado de sono. Aquela clássica expressão, enjoado de sono, tá, pessoal? Na hora que você vai botar para dormir, a mamada geralmente faz parte do ritual, que você vai mamar, ele começa a chorar. Ele não está chorando, nesse caso, que ele não está chorando por causa da mamada, ele está chorando por causa do efeito vulcânico, que você já perdeu o time para a soneca, porque então vai ficar mais difícil. Tudo, o bebê chorando fica tudo mais difícil, tá? Então tem que lembrar disso também. A última grande causa para essa recusa por causa de irritação é a fome excessiva.
certo, pessoal? Existem os sinais de fome, começa com o bebê, primeiro ele abrindo a boquinha antes de qualquer coisa. Como é que eu vou reconhecer os sinais de fome? Observando o seu bebê. Se você observar, você vai observar que ele tem padrões. Vai ter padrões de sinais de fome, vai ter padrões de sinais de sono, vai ter padrões de choro. Então, se você observar mais seu bebê, se observar mais com cuidado, parar, perder um pouco de tempo para observar o seu bebê, você vai ver que existe aquele chorinho de sono, existe aquele choro de dor, existe aquele choro de fome, dá para diferenciar. É fácil? Não é. É fácil reconhecer os sinais de fome? Também não. Mas eles existem, tá? Então, muitos bebês começam simplesmente abrindo a boquinha, existe um padrão, um movimento que eles fazem característico, que você já começa, isso aqui é fome. A partir dos 3 meses, bota muita mão na boca, porque tá na fase oral, porque, enfim, nem toda mão na boca é fome, tá, pessoal? E aí, depois disso, ele começa a sugar a própria boca, ele faz movimento de sucção, você percebe ele fazendo movimento de sucção, suga o próprio lábio, aí depois ele começa a ficar mais irritado, depois ele vai chorar excessivamente. Se seu bebê está chorando de fome, é porque você já perdeu também o time de amamentar ele. Ele já está sentindo fome há alguns bons minutos, talvez uns 15, 20 minutos, e você não viu. Então, vamos ficar de olho que dá para aprender isso aí, dá para reconhecer isso aí, tá, pessoal? Se ele já está chorando de fome, é aquela mesma história. Não adianta, muitas vezes não vai adiantar simplesmente botar no peito, vai ter que acalmar primeiro para colocar. Isso, mas é uma grande causa, na verdade. É aquele bebê tem a pega errada. Por quê? Porque na hora que ele vai pegar, o bebê que, por exemplo, o bebê que só abocanha o mamilo, na hora que ele vai, se ele abocanha só o mamilo, ele vai ter uma mamada pouco eficaz, ele vai conseguir sugar muito pouco, porque as glândulas mamárias, os ductos mamários não estão no mamilo, eles estão na mama. Então o bebê tem que abocanhar a areola, tá, pessoal? Para conseguir fazer a própria ordenha, para conseguir sugar o leite. Então, se ele abocanha só o mamilo, vai sair pouco leite e ele tá com fome, tá fazendo muito esforço para sugar e não tá saindo quase nada, ele vai ficar frustrado, vai ficar irritado e vai chorar. E aí ele vai começar a recusar, porque dali não vai sair leite. Então é sempre assim, pega errada, não mama, se irrita, chora, vai chegar um momento que dorme. Isso pode acontecer tanto pelo erro da técnica, como também por confusão de bicos. Principalmente o bebê que usa mamadeira, também pode ser por causa de chupetas. Então, o que fazer? Primeira coisa que você precisa fazer é ir ao pediatra. Ele precisa descartar as causas orgânicas. Eu não tenho como fazer isso. Muito provavelmente você não vai ter como fazer isso sozinha. Eu não tenho como te dizer se teu bebê, se isso pode ser ou não refluxo, mas te dar certeza eu não posso. Eu não teria como te fazer isso, e o conselho também não permitiria, e de qualquer jeito não daria. Segunda coisa, respira. Se isso acontecer, respira. Não briga com o bebê, não entra numa queda de braço com ele, porque você vai perder. Então, se ele está recusando, se ele está chorando, para, pensa, acalma, te acalma o bebê, distrai ele um pouquinho e recomeça. Olha essas causas que eu acabei de falar. Será que isso é salto? Não, não é salto porque ele não está apresentando os 3 Cs. Será que tem chance de refluxo? Não, eu acabei de sair da minha consulta do meu pediatra, ele não falou nada e tal. Isso aqui começou aqui agora, então talvez não seja refluxo. Será que é dor? Não, não parece dor. Ele estava calminho e começou a se irritar agora. Ah, não, talvez seja estímulo excessivo. Vamos fazer um ambiente da mamada. Será, ele está com sono? Será que isso é efeito vulcânico? Será que isso é fome excessiva? Tá? Como é que está a minha pega? Como é que está a minha técnica? Ele usa outros bicos. Então, anota essas causas para depois, se por acaso isso acontecer, você já tem no bloco de notas do celular, você já tem em algum lugar para verificar as possíveis causas, tá? Verificou as possíveis causas, tentou reconhecer alguma, se identificou, ótimo, corrige, se não identificou, tem que ir no pediatra. Mas, além disso, o que você pode fazer no momento mesmo da crise, digamos assim? É estimular o olfato e o paladar do bebê. Como é que você faz isso? Você faz uma massagem, pode ser também por engurgitamento mamário. Esse engurgitamento deixa a mama muito dura, aquela mama empedrada, deixa a mama muito dura. O bebê, mesmo abocanhando certo, ele não vai conseguir fazer uma sucção boa, porque a mama está muito dura e ele não vai conseguir puxar o leite. Então, aí já entra também no mesmo raciocínio. Faz uma massagem na mama, deixa ela mais maleável, vai sair um pouquinho de leite, você passa esse leite em volta da mama, porque isso vai estimular o olfato, o bebê vai sentir o cheiro do leite, e na hora que triscar a boquinha na mama, ele já vai sentir o gosto do leite, isso já vai facilitar e muito a mamada. Se por acaso o bebê usa algum outro tipo de bico, se for possível, se você quiser, tira esse uso desse bico,
tá? Para com esse uso desse bico. Por causa dos saltos, não tem muito o que fazer, é acalmar o bebê. Você sabe que ele está assustado por isso, então é acalmar e deixar o bebê relaxado e amamentar. Se for refluxo, tem que ir no pediatra. Se for dor, se suspeitar de dor, tem que ir ao pediatra. Se for estímulo excessivo, você resolve com um bom ambiente na amamentação. Se isso for efeito vulcânico, você vai ter que acalmar esse bebê, amamentar, botar para dormir e na próxima fique de olho. Provavelmente você perdeu o time. Se for fome, mesma coisa. Calma, amamenta e na próxima fica de olho, porque esse intervalo que ficou entre uma mamada e outra foi muito para ele. Corrige a técnica, tira os bicos, é basicamente isso. A gente falou sobre aquele bebê que se irrita e por isso ele recusa a mama. Outra situação também, aquele bebê sonolento. Não manifesta tanto sinal de fome, isso é típico do recém-nascido, de muitos recém-nascidos, tem uns que são bem someados, mas é aquele bebê que realmente não emite muito sinal de fome, fica difícil, tanto porque ele é recém-nascido, tudo é muito novidade para ele e para você. É aquele bebê que só é sonolento, ou então só chora o dia inteiro também. Ele não emite tanto sinal de fome, ele entra no mesmo grupo aqui. Ou então, aquele bebê que aí é pior, aquele bebê que dorme após poucas sugadas. Aí você botou no peito, você percebeu que ele está com fome, você botou no peito e ele não mama. E uma coisa importante é saber diferenciar o que é uma sonolência, o que é uma associação. Porque aquele bebê que tem associação para voltar a dormir mamando, assim, o raciocínio é o mesmo. No meio da madrugada ele acorda chorando, você bota no peito, ele dá 3 sugadinhas por 5 segundos e volta a dormir. Mas na associação isso acontece com o bebê que estava dormindo e despertou por isso. Durante o dia ele mama normal. Na sonolência excessiva, é o bebê que faz isso o dia inteiro, faz isso muitas vezes. É aquele bebê que começa a sugar, mesmo de dia, estava acordado, começa a sugar e dorme por causa disso. E existem algumas causas para isso, alguns medicamentos que a mãe está usando. Então, toda medicação deve ser, principalmente, na verdade, toda medicação em qualquer momento, mas principalmente na gravidez e na lactação, tem que ser com orientação médica. E se por acaso você tiver dúvida, claro, tem que ser com orientação médica, mas você pode tirar dúvida nesses sites, existem vários sites. Eu costumo usar o E-Lactância. Você pesquisa lá no Google, E-Lactância. É um site em espanhol, mas dá para você, é fácil de identificar. Então, pode ser alguns medicamentos que está passando pelo leite, está deixando o bebê sonolento. Pode ser simplesmente porque o bebê é recém-nascido. Pode ser porque o bebê, além de ser recém-nascido, ele é prematuro, tá? Ou seja, ele tem pouca força na cavidade oral, tem pouca força no sistema oral. E aí, na hora que ele vai mamar, ele se esforça, se cansa e dorme. Mas nem sempre é isso, tá? Pode ser também alguma questão. Se isso acontecer num bebê que não é recém-nascido, você deve levar ao pediatra. Por quê? Porque isso pode ser uma infecção. Esse bebê tem alguma infecção e aí nunca é bom, tá? Principalmente se for assim, não, um bebê que já tem mais de 2, 3 meses, já tinha a amamentação bem estabelecida, de repente isso começou a acontecer. Isso não é para acontecer nos primeiros dias de vida, nas primeiras semanas, ok, é comum, depois disso não. Então, se isso aconteceu, tem que ir o quanto antes no pediatra. Lembrar também que aquele recém-nascido, além de não ter tanta força no sistema oral, pode ser também o recém-nascido, pode estar passando por um quadro de hipoglicemia. Então, por isso que você não deve deixar o bebê, o recém-nascido até 28 dias, alguns dias até um mês, não muda muita coisa. Recém-nascido você não deve deixar muito tempo sem mamar, porque o bebê maior, aquele bebê que já tem uma boa rotina alimentar, já tem tudo, se você deixar ele sem mamar, ele vai sentir fome e vai chorar. Se ele não mama, estiver precisando mamar, ele vai entrar em hipoglicemia e vai ficar o efeito contrário. Ao invés de ficar irritado, ele vai ficar sonolento. Então, se o bebê está sonolento, precisa ir ao pediatra, tá? Mas pode ser também por erro na técnica. Errou a técnica, não saiu tanto leite, o bebê sugou, não saiu, aí ele não mama porque está dormindo. E aí não é o ideal, porque ele não está ingerindo a quantidade suficiente de calorias para o adequado desenvolvimento dele, para o adequado crescimento e desenvolvimento desse bebê. O que você vai fazer? Claro, se seu bebê está sonolento, a primeira coisa que você precisa fazer é ir ao pediatra, descartar a causa orgânica. De novo, não briga com esse bebê, não vai ser tentar fazer de qualquer jeito, amamentar de qualquer jeito que vai resolver. O que você precisa fazer? Observa, amamenta aos primeiros sinais de fome, esse bebê mais sonolento. O estímulo de olfato e paladar é muito importante
principalmente nesses casos, faz esse estímulo, ele fica estimulado e tende a despertar mais um pouco na hora de mamar. O contato pele com pele já está bem claro que deixa o bebê mais desperto, tá? Deixa o bebê mais calmo e esperto, e ativo para mamar. Então, o contato pele com pele facilita muito a mamada. Então, sempre que possível, se for possível, deixa que o bebê tenha um contato com você pele com pele, tá? Não coloca roupa, não coloca naninha entre vocês dois. Não deixa que tenha algum obstáculo entre vocês dois, tá? Típico nos primeiros dias, se seu bebê está sonolento, acaricia um pouquinho a planta dos pés, a palma das mãos. Bebês costumam não gostar muito disso. Então, se você fizer cócegas, acariciar a planta do pé, ele tende a acordar. Como ele já está abocanhado, ele vai e mama. Muitas vezes é muito necessário nos primeiros dias de vida. Outra coisa que é muito comum também, é muito útil, amamente o bebê em posição vertical, porque aquele bebê mais sonolento, se você coloca na posição tradicional, você coloca ele mais deitadinho, ele às vezes se sente aconchegado e dorme. Então amamenta ele mais vertical, sentadinho, a posição de cavaleiro, que ele é sentado de frente para você. Enfim, deixa que ele fique um pouquinho mais na posição vertical, tá? Existe uma coisa incomum, muitas vezes é mais impressão do que realidade, mas existe aquela mama que produz pouco leite. Existe sim a baixa produção de leite, mas é muito, muito incomum. Mas para isso você já procurou seu pediatra, e seu pediatra já te orientou quanto a isso. E outra que é provavelmente o mais comum é aquela recusa parcial. Isso é muito, muito comum. O bebê que recusa apenas uma mama, o bebê que só mama de um lado, e aí muito frequentemente isso acaba causando uma assimetria na mama, tá? É fácil de entender. O bebê só mama na mama direita, e peito, lembra aquela frase em clichê de que peito é fábrica, peito não é estoque. Se ele mama muito mais na mama direita, ele vai produzir muito mais na mama direita. É comum, é fácil de entender por que essa mama direita vai produzir mais leite, então ela vai ficar assimétrica, vai ficar maior do que a esquerda. E se isso acontecer em longo prazo, pode se comprometer a qualidade e a quantidade da produção de leite materno na outra mama, tá? Porque é preciso manter esse estímulo constante, esse estímulo contínuo de produção de leite. Por que isso acontece? Ou pela preferência do bebê, realmente isso pode acontecer, isso existe, o bebê preferir uma mama, ou pela pouca habilidade da mãe de posicionar o bebê do outro jeito. Ele consegue posicionar, ela posiciona muito bem aqui, tá? Na hora de virar, ela está toda sem jeito, o bebê fica mal posicionado, o bebê fica desconfortável, e aí, se ele está desconfortável, ele vai chorar. Pode ser por preferência do bebê, isso pode ser por pouca habilidade da mãe, o bebê fica desconfortável e chora. Pode ser também torcicolo congênito, um quadro que acontece com os recém-nascidos, tá? Que ele tem dor, ele vai ter dor, vai sentir dor em determinadas posições do pescoço. Às vezes a mãe posiciona o bebê errado, e aí o bebê fica com o pescocinho de lado, fica com hiperextensão no pescoço, e aí fica desconfortável para ele, por isso que ele vai chorar. Pode ser também, como eu já fui falado, pode ser também que uma mama esteja engurgitada, uma mama está empedrada, digamos assim. Então, pode ser que seja só em uma, e aí por isso ele só vai mamar na outra. Existe uma coisa também chamada ducto bloqueado. Com o ducto bloqueado, um ducto mamário ou um grupo de ductos mamários bloqueados vai diminuir o fluxo de leite nessa mama. Se diminuir o fluxo de leite, mesmo com a pega correta, vai sair pouco leite, o bebê vai ficar frustrado e vai chorar e vai começar a recusar essa mama, tá? Por quê? Porque tá pouco leite. Pode ser também por causa de uma mastite. Na mastite, no quadro inflamatório, tem muito estudo já que mostra que por causa das citocinas inflamatórias pode alterar e até prejudicar o sabor do leite materno. Então, se essa mama direita, por exemplo, está inflamada, tem um quadro de mastite, pode ser que altere o sabor desse leite e ele começa a preferir só a outra mama, ele começa a recusar esta mama. Então, o que você vai fazer? Primeiro, identificar a causa, as possíveis causas. Não, eu estou fazendo a posição correta, está tudo certinho, já fui no pediatra para pesquisar, para perguntar, já consultei consultor de amamentação, seja o que for. Mas eu tenho certeza que a posição está correta, eu tenho certeza que a pega está correta, meu bebê já não é mais um recém-nascido, ele não tem torcicolo congênito, e minha mama não está empedrada,
ducto não está bloqueado, porque eu faço ordem manual e sai o leite tranquilo, do mesmo jeito que sempre foi, não é mastite, não tem um quadro inflamatório, então assim, é só preferência do bebê. Se você descartou tudo, só sobrou preferência do bebê, aí nesse caso, você vai ter formas de facilitar para o bebê, já que ele prefere uma mama, como é que você vai fazer para outra? Você vai começar, existem algumas opções, você tenta usar a mesma posição para o bebê mamar na outra mama, se o bebê mama nessa posição tradicional na mama esquerda, você pode pegar essa mesma posição e passar para a mama direita. O bebê está exatamente com a mesma posição, e aqui essa técnica é chamada técnica do jogador de futebol americano, porque ele segura a bola assim, tá? Então, o bebê fica exatamente com a mesma posição, com a barriguinha dele tocando a lateral do seu corpo, tende a ajudar. Outra coisa que você pode fazer, oferece o seio recusado à noite, tende a dar prioridade para o seio recusado com o bebê sonolento, porque como ele está, se for só por preferência, se ele está sonolento, ele meio que esquece, não percebe essa preferência e mama mais fácil na mama recusada. Então, se isso acontecer com você, dê preferência para a mama recusada para manter o estímulo de produção, tá? Lembra que a mama precisa de um estímulo de produção para continuar produzindo leite materno. E quais são os estímulos de produção? Sucção, esvaziar a mama, mamar em livre demanda, beber muito líquido, tá? E carboidratos. Carboidratos ajudam, tá, pessoal? Então, agora não. Eu estou na dúvida se isso é pega e posição. Olha os sinais de boa pega, veja quais são esses sinais e verifica você mesmo, tá? Se tiver ajuda do pediatra ou de uma consultora de alimentação é o ideal. E se não for possível, verifica você mesmo se todos os critérios de boa pega e boa posição estão sendo seguidos. Se por acaso o bebê tiver torcicolo congênito, aí o pediatra tem que ajudar. Um bom osteopata vai te ajudar bastante com isso também. Claramente você percebeu sinais inflamatórios na mama, a mama está vermelha, a mama está mais quente, está doendo, está inchada, tá? São sinais de inflamação que você precisa ir no pediatra para ele tratar. Aí ele vai ver se você vai precisar de um anti-inflamatório ou antibiótico, então ele vai verificar. Se for um ducto bloqueado, a mesma coisa, o pediatra vai te ajudar a desbloquear, a desobstruir esse ducto. Se for engurgitamento, você precisa fazer uma massagem para deixar essa mama mais maleável, para ficar uma situação, para ficar mais fácil para o bebê mamar. O principal aqui, se o seu bebê está recusando a mama, por que ele está recusando? Porque ele está irritado, porque ele está sonolento, ou ele se recusa uma mama específica. De acordo com cada situação, você vê as principais causas para cada uma, que eu falei aqui. De acordo com as principais causas, você vai descartando primeiro as orgânicas, depois avaliando se pode ser ou não. Se pode ser salto, se é preferência, vai depender. Saberem reconhecer caso isso aconteça com vocês. Tá?